Bom dia. São 6h23 agora. Ah, eu vou fazer um vídeo rápido antes de começar a dar as aulas e tal. A primeira coisa que eu vou dizer é que fazer esses vídeos de crítica ao funk, primeiro, me deixa muito mal, entendeu? Porque não é só fazer o vídeo, entendeu? É ter que aguentar depois uma porrada de gente enchendo o saco de mensagem falando: ah, você não sabe nada de música, você é um idiota, você é um verme e tal, etc. Isso é uma coisa muito irritante. E hoje, segunda-feira, eu vou ter que dar 8 ou 9 horas de aula. Então, eu vou falar de coisas mais construtivas com vocês. Porque não é só com esse discurso de raiva que a gente vai conseguir esmagar essa ignorância desses imbecis. Quando eu digo esmagar ignorância, o que você precisa entender é que eu não estou me referindo a nenhum tipo de agressão física, tá? Estou me referindo a você oferecer luz àqueles que não têm nada intelectualmente, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês a respeito do ouvido musical. O que é o ouvido musical? É como aquela pessoa entende ver a música. São 3 tipos de ouvido. Você tem o ouvido leigo, o ouvido relativo e o ouvido absoluto. O ouvido leigo é aquele cara que não sabe a nota, que não sabe o ritmo, mas com bastante esforço ele consegue perceber essas coisas e ele consegue usar o ouvido dele, né, para fins musicais, tá bom? 90% da população tem ouvido leigo, então não é uma coisa ruim de se ter, entendeu? Quando você treina bastante, você vai avançando de níveis dentro do ouvido leigo. Então você tem ouvido leigo nível 1, ouvido leigo nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Existe também o ouvido relativo. 10% da população nasce com ouvido relativo. O que é o ouvido relativo? O ouvido relativo é aquele cara que ouve a nota, entendeu? Ele ouve uma nota, ele ouve um dó, por exemplo, e ele já sabe que nota será o si, o sol, o lá. Esse no nível mais alto, né? No primeiro nível do ouvido relativo, você tem a pessoa que sabe a nota, mas ela precisa de um pouco de esforço para encontrar as outras notas. Enfim, também são 5 níveis de evolução dentro do ouvido relativo. E você tem um outro tipo de ouvido, que esse é o ouvido supremo, chama-se ouvido absoluto. Você tem 10% das pessoas com ouvido relativo e você tem aí menos de 1% da população com ouvido absoluto. O ouvido absoluto é aquele cara que vai saber exatamente... Quando você fala, ele sabe qual nota você está falando. Ah, esse seu A foi em Lá sustenido, qualquer coisa do tipo. É tão... Uma pessoa que nasce com ouvido absoluto, ela é tão afinada dentro da música que ela passa a enxergar o mundo não só pelas imagens, pelo aquilo que ela vê, mas ela passa a enxergar o mundo com o ouvido, com os sons. Isso é muito interessante, tá? Então, você não consegue adquirir um ouvido absoluto, tá? Tem gente que diz que consegue, mas para que você consiga adquirir um ouvido absoluto é necessário que você tenha nascido pelo menos com um nível alto de ouvido relativo, treine a sua vida inteira e você chegue no ouvido absoluto, tá? Mas o ouvido absoluto de verdade, a pessoa ela nasce com ele, tá? Esse é o ouvido máximo. Mas a boa notícia é que você não precisa ter o ouvido absoluto para ser um bom músico, você está entendendo? O ouvido é uma das partes. Então, por exemplo, qual ouvido você acha que eu tenho? Não é nem o relativo. O meu ouvido é leigo nível 3 ou 4, você está entendendo? Não posso dizer aí que meu ouvido seja leigo nível 5. Agora, não tenho um ouvido relativo, entendeu? Meu ouvido ele é leigo. Mesmo assim, eu consigo fazer o que eu desejo na música. Outra coisa que eu vou falar para vocês agora é daquele cara que não só nasce com o ouvido absoluto, mas ele nasce com a memória motora desenvolvida. O que é uma memória motora desenvolvida? É quando esse cara
entendeu? Ele não só percebe os sons muito rápido, como a memória motora dele já foi desenvolvida. Então, por exemplo, para que eu toque uma música muito difícil, o que eu preciso fazer? Eu preciso repetir aquela escala, eu preciso repetir aquela frase várias vezes, para que a minha memória motora vá se adaptar a essa frase. Agora, como você explica um garotinho desse aqui? Olha só. Vamos ouvir. Só um instantinho, eu vou ligar o sistema de áudio aqui. Opa, vamos lá. 俾啲表情啊！三年四千。哇！收拾心情，收拾心情。好激昂嘅，好激昂嘅，知唔知啊？每一下要撞爛啲石頭。Bom, eu não vou colocar nem o vídeo inteiro para não ficar muito longo esse vídeo que eu vou mandar para você. Não vai mandar nunca. Mas o que acontece? Essa criança, ela nasceu não só com ouvido absoluto, como uma memória motora muito desenvolvida. E essa memória motora, ela surgiu de onde? Esse é um dos grandes mistérios, você está entendendo? Tanto da música, quanto da ciência, quanto da religião. Qualquer pessoa, as pessoas elas tentam dar uma explicação para isso. Quando esse garoto ele tem 4 anos, tá? Então você veja, essa é uma música que qualquer pianista vai demorar muito tempo para conseguir. E de alguma forma esse garoto nasceu com essa memória motora. Ele nasceu com essa memória motora para tocar isso. Então o que acontece? Quais são as explicações? Quais são as explicações para isso? A religião, ela dá diversas explicações. Então, por exemplo, se você for um espírita, você vai pressupor que, bom, então um espírito de um músico desenvolvido entrou nessa criança para que ela tivesse essa memória, entendeu? Se você for um católico, você fala, eu acredito que seja um dom soprado pelo Espírito Santo. Se você for um cientista, você não vai saber explicar. Porque qualquer músico sabe que é necessário que você desenvolva a memória motora. Mas o garoto já nasceu com a memória motora desenvolvida, com 4 anos. Como ele adquiriu essa memória se ele tem só 4 anos? Às vezes você leva 2 anos para poder executar isso. O vídeo inteiro, entendeu? Às vezes você leva 2 anos para executar isso. Como que um garoto de 2 anos consegue tocar isso? É impossível. Então você pergunta para a criança, filho, como você está fazendo isso, entendeu? Ele vai falar, não sei, está dentro do coração. Como ele adquiriu essa memória? Esse é um dos grandes mistérios da música, né? E é por isso que é necessário que você tenha a ciência ela não consegue explicar. Você pode até chegar e falar assim, é porque essa memória veio embutida no DNA da criança durante as gerações. Não. Eu estou falando de memória motora, entendeu? É necessário que você faça o movimento várias vezes. Faça o movimento da música várias vezes. É a memória motora. Como o garoto desenvolveu a memória motora. Bom, não, esse vídeo já está longo demais, 9 minutos. Eu não quero me estender demais a respeito disso. E vai ficar aí algo para que vocês possam considerar, tá? Ou que vocês possam refletir a respeito, né, desses 3 ouvidos. Se você não é músico, é algo que você aprendeu agora. E meu intuito aqui também não é só ficar criticando
música que não é música. É ensinar você alguma coisa de bom, tá bom? Então é isso aí, um abraço, até mais.